Aleluia, graça e paz e boa noite a todos. Estamos no culto de oração da igreja e eu quero convidar você que está nos ouvindo aqui nesse momento. Você pegue sua Bíblia, põe um lugar bem tranquilo para estar, não atenda telefone, não vá conversar, esteja somente prestando culto a Deus. Estamos no mês de novembro já, para encerrar o mês da música, louvor e adoração na igreja. E hoje nós teremos mais um ministro de louvor nos dirigindo numa palavra e também trazendo alguns louvores. Queremos dar início ao culto desta noite lendo o Salmo 117. Em seguida a leitura e oração, nós passaremos a palavra aos ministros de louvor da nossa igreja, pastor Deraldo e pastora Denilze, para então depois ouvirmos o irmão Gustavo Lima. O Salmo 117 diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. É um dos menores salmos da Bíblia, tem apenas 2 versículos. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e em oração nós vamos assim dar início ao culto de oração desta noite. Querido Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Senhor pela bondade deste dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pela alegria de estar na tua casa, participando deste culto. Muito obrigado, Senhor, pelo que já fizestes em nossa vida no decorrer deste dia. Que a bênção do Senhor, que nos alcança sempre, ela esteja permanentemente sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre os nossos queridos parentes, irmãos, filhos, marido, mulher. Senhor, abençoe-nos por misericórdia, esteja conosco e ajuda-nos neste momento. É a minha oração, com ações de graças, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pai, seja contigo, querido. Podemos adorar o Senhor nessa noite, ser como Jó, independentemente das circunstâncias. Nós podemos adorar o Senhor, podemos ministrar o coração de Deus e a Ele dar glória, porque só Ele é digno. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu,
para sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. A Ti seja a glória, Senhor, para sempre. A Ti seja a honra para sempre, Senhor Jesus. Damos a Ti o louvor que é devido ao Seu nome, Pai. A Tua presença nós desejamos mais do que tudo, porque a Sua palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E nós Te buscamos, oh Senhor, Tua presença, oh Jesus, Tu és tudo. A Sua presença para nós é tudo. Ó Deus, não se compara a prata, não se compara a ouro. Tudo que nós Te pedimos nessa noite é que o Senhor cuide de nós, cuide da nossa casa, cuide da nossa vida. E como Jesus nos ensinou, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ore ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, eu só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Não se detém se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Que presença é essa?
mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, eu só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Amém, Pai, nós não queremos perder a sua presença, Senhor. Tudo que nós queremos é a sua presença, Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir agora, pastor, depois do pastor Deraldo cantar, o irmão Gustavo Lima. Ele vai trazer-nos a palavra e também apresentar alguns louvores. Após esse momento, nós teremos o momento da intercessão repartido entre nós e a finalização do culto desta noite. Ouçamos então o irmão Gustavo Lima. Olá, meu povo, saudações da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, paz e graça. Você, meu irmão, você, meu amigo, enfim, você que está do outro lado da telinha aí nos assistindo. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui com vocês nesse momento para poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. E desde já eu quero agradecer a Denilze, né, a quem eu carinhosamente chamo de Pro, embora não estivesse efetivamente em um ambiente acadêmico com ela, ou então de Dene, mas enfim, tenho uma admiração muito grande pela pessoa, pelo trabalho. Dene, que Deus continue te abençoando o seu ministério, que você possa continuar sendo também usada como vaso de bênção, vaso de honra nas mãos do Senhor. Eu quero agradecer também ao pastor Alberto pela permissão, para que nós estivéssemos aqui, pelo apoio, né? E deixar um abraço muito grande aí, um abraço fraternal para toda a comunidade, para toda a congregação aí de Bereanos, tá certo? Que o Senhor possa usar este vídeo, usar este momento para abençoar a sua vida. E para que nós possamos dar prosseguimento, eu queria que você fechasse o seu olho, se você tiver essa possibilidade nesse momento. Não sei onde você vai estar assistindo isso, mas se você puder, entre na presença do Senhor em oração comigo neste momento. Pai eterno, nós estamos na Tua presença, ó Deus, e mais uma vez nós queremos Te agradecer porque o Senhor a Tua misericórdia nos alcançou com vida neste dia, e nós, pela Tua graça, estamos aqui, ó Pai. Nós Te louvamos pela tua soberania, ó Deus, pelo Teu amor, nós Te louvamos pelo aquilo que Tu és, e nós queremos, ó Pai, dizer que nós Te amamos. Nós queremos dizer, ó Deus, que nós ansiamos por estar com o Senhor depois do dia do julgamento, ó Pai, que o Senhor possa achar em nós vestes limpas e que nós possamos ser obreiros aprovados, ó Pai, para passarmos a eternidade contigo. Ó Deus, Tu que nos sondas, Tu que nos conheces, o Senhor sabe, ó Deus, toda a nossa dor, todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades. Pai, usa este momento, ó Pai, onde estou aqui com os meus irmãos, para que o Senhor possa, ó Deus, ministrar ao coração deles um pouco daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, ó Deus, e que eles possam se sentir tocados por Ti, que o Teu Espírito Santo faça o trabalho, faça a obra na vida de cada um deles, de forma que eles possam, ó Deus, encontrar respostas, bem como eles possam ter a sua fé renovada em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Dando prosseguimento, meus irmãos, meus amigos, né, amados, o tema que me foi dado, né, o tema deste momento é um lugar de adoração no deserto. Bom, creio que seja desnecessário a gente investir um tempo maior para poder falar sobre o deserto em si. Né? A única coisa que nós precisamos lembrar, né, é que quando nós pensamos em deserto, fisicamente falando, geograficamente falando, nós estamos aí falando de um lugar, né, de temperaturas extremas. Nós estamos falando de um lugar que nos traz a lembrança, uma sequidão muito grande, né, onde há uma escassez de vegetação, onde há uma escassez de água principalmente, e onde, na verdade, nós não conseguimos ver beleza, né? Há vida, porque existem alguns animais que são adaptados para aquele ambiente, né? O Senhor é perfeito, faz tudo conforme a vontade dele e ele é perfeito, né, nas suas vontades, né? Mas falando em deserto, geograficamente nós pensamos nessas coisas que eu já coloquei aqui, bem como nós precisamos apenas entender que, mesmo geograficamente falando, existem tipos de desertos. Existem os desertos quentes e existem os desertos frios, né? Creio que a grande maioria de vocês deve saber disso, mas só pontuando, os desertos quentes, né? Eles têm uma temperatura altíssima diurnamente, né? Ou seja, durante a parte do dia, muitas vezes passando até dos 50 graus Celsius. Olha só, imagine a quentura deste lugar, né? Mas caindo bruscamente à noite, chegando aí aos zero graus. Então faz um frio também daqueles, né? E que a gente não consegue entender como durante o dia foi aquela coisa escaldante, mas durante a noite parece que a gente vai derreter. E existem os desertos frios também, onde você tem durante o dia, né, temperaturas que são de moderada para quente, mas que você passa um frio daqueles violentíssimo durante a noite. Inclusive o inverno nos desertos frios, eles são por um período mais prolongado, mais extenso. E olha só, você pode pegar até menos 20 graus Celsius. Misericórdia, não faço questão nenhuma de conhecer lá, tá? Mas o importante, irmãos, não é essa questão geográfica, tá? Nós não estamos aqui por isso. Mas eu só queria trazer para vocês que existem esses tipos de desertos, porque na verdade a gente vai fazer esse comparativo, né? Na verdade, não fazer um comparativo, mas à luz da Bíblia, deserto, ele significa um lugar de provação, né? Isso seja proveniente de pecado ou proveniente da espera de alguma coisa no Senhor, ou de uma espera de resposta do Senhor, tá certo? E para que a gente continue, eu preciso te dizer que a gente vai passear pelo livro de Jó, para que nós tenhamos uma nova perspectiva de deserto. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus ministrou ao meu coração no finalzinho da semana passada. E é muito interessante, aconteceu comigo algo assim. Já tem um tempo que Dani me convidou para poder trazer essa palavra para vocês. E de lá para cá, eu vim orando ao Senhor, né, para poder saber aquilo que estava no coração dele para ser transmitido, né, e sempre orando e pedindo, e eu estava encontrando certa dificuldade. Eu confesso que, na verdade, assim, eu não me lembro de ter uma dificuldade tão grande para poder ouvir a voz do Senhor acerca de alguma coisa, para que eu pudesse transmitir, né? Não para a minha vida pessoal em si, mas com a preocupação de transmitir aquilo que estava no coração de Deus, aquilo que era a vontade de Deus, né? Se você fala de alguma coisa apenas pelo seu conhecimento, né? Se você transmite alguma coisa apenas pelo seu conhecimento e você não é edificado com aquilo que você está transmitindo, se aquilo não falou com você primeiro, tenha cuidado, né? Isso me traz uma preocupação. Né? E artisticamente falando, como a música, por exemplo, é uma forma de arte, né? O louvor e a adoração, se aquele louvor ele não tocou no seu coração antes, se aquele louvor não diz nada para você, isso é um pouquinho preocupante. Bem como se a gente prega, se a gente, enfim, né, vai trazer uma reflexão, se aquilo não falou contigo antes, é meio preocupante.
Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu confesso para vocês que eu cheguei a escrever, né, alguma coisa. Eu não sou pastor propriamente dito, vale a pena dizer também. E por isso também a minha gratidão é ainda maior, né, pela professora por ter lembrado de mim nesse momento. Mas eu já tinha escrito algo para poder dizer para os irmãos, e no entanto eu estava extremamente incomodado. Eu fiz o escopo daquilo que precisava ser dito, mas eu não gravei o vídeo porque eu estava, Senhor, não é isso. Senhor, não estou me sentindo confortável, tem alguma coisa errada e etc. E, irmãos, resumindo, para que a gente possa realmente entrar na mensagem, o que aconteceu foi que eu estava sentindo a maior dificuldade porque eu estou num deserto, vamos dizer assim. Há algum tempo o Senhor me deu uma orientação e, cumprindo o direcionamento do Senhor, eu tomei uma atitude, mas isso gerou desdobramentos, é claro. E esses desdobramentos, eles têm me acompanhado, né? Em algum momento realmente isso me atingiu, e eu confesso que daí a dificuldade para poder trazer isso. Só que aí no finalzinho da semana passada, né, entre sexta e domingo, o Senhor falou comigo e ministrou no meu coração algo sensacional, assim, que para mim foi eu não vou dizer libertador, mas aquilo renovou minha fé de uma forma assim inacreditável. Né? Eu estava realmente já esmorecendo, estava triste com algumas coisas, com alguns comportamentos, com alguns acontecimentos, e o Senhor, por misericórdia, me visitou e me trouxe aquilo ao coração. E depois de um tempo, eu entendi que aquilo era o que eu precisava compartilhar com os irmãos, porque casava diretamente, né? Casava certinho com aquilo que me foi trazido como a proposta do tema, que é o lugar de adoração no deserto. E é incrível como a Bíblia ela se renova, né? É incrível como a gente lê um texto que a gente já tinha lido antes, que se bobear a gente já sabe até de cor, mas como a Bíblia traz para a gente novas lições, novas perspectivas. E como eu falei, a gente vai passear pelo livro de Jó, para que a gente possa, no final, ver uma nova perspectiva de deserto. É o que eu quero trazer para vocês nesse momento, certo? Nós vamos falar sobre alguns textos, né, de Jó, e não necessariamente em uma ordem, tá, cronológica, e é por isso que se você quiser, se você estiver em um lugar onde você tem a possibilidade de anotar, pega um caderno, uma folha de papel, pega uma caneta e anota, tá certo? Eu acho bacana para que você tenha um entendimento depois disso, ou se você precisar consultar, tá certo? Você tenha também à sua disposição. Então vamos acompanhar, vamos começar pelo primeiro livro, né? Pelo primeiro capítulo de Jó. Então, Jó 1 diz aqui: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Era o homem mais rico do Oriente. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: De onde vem vindo? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: Você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. E aí eu quero pontuar para vocês, eu quero começar a destacar para vocês, esse é o ponto 1, ok? Anotem isso como o ponto 1. Seguindo a leitura, Satanás respondeu: Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, esse é o ponto 2, certo? Eu quero que você tique isso aí, quero que você anote como o ponto 2. A partir do versículo 13 até o versículo 19, começa o show de horrores na vida de Jó. Esse é o primeiro momento de desgraça na vida de Jó. Eu não coloquei para que nós não estendamos tanto, né, essa palavra,
Mas se você consultar aí na sua Bíblia, se você não tem uma Bíblia neste momento, mas está na internet, você pode buscar na internet uma Bíblia online, e você vai ver que do versículo 13 ao 19, vem sucessivos acontecimentos horrendos na vida de Jó, onde ele perdeu seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, né, seus camelos, e olha que era um senhor patrimônio. Né? A considerar, inclusive, pelo versículo 3, onde nós vemos lá relatado que Jó era o homem mais rico do Oriente, era muito grande o patrimônio de Jó, certo? E aí vieram relatadas essas perdas, né? E isso tudo, pela interpretação, nós vimos que foi em um mesmo dia, ok? Porque logo após o primeiro mensageiro relatar o primeiro acontecimento, nem tinha esfriado a coisa, chegou outro mensageiro, deu uma outra notícia, chegou um terceiro mensageiro, deu uma outra notícia, e assim sucessivamente, até que no versículo 19 nós podemos acompanhar aqui o que aconteceu, na verdade 18 e 19, enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Olha só o que tinha acontecido com Jó. Além de perder todos os seus bens, vamos dizer assim, né, o seu patrimônio em termos de animais, enfim, e até empregados, Jó perdeu os seus filhos. E olha que eram 10 filhos. Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas, certo? E ainda assim, a Bíblia relata que Jó não pecou, que ele não usou seus lábios para poder culpar a Deus, mas que ele, em sinal de tristeza, vamos dizer assim, ele se levantou, ele rasgou as suas roupas, raspou a sua cabeça, se ajoelhou e adorou a Deus. Né? Mas esse foi apenas o primeiro momento de desgraça na vida de Jó. Na sequência da leitura, nós vamos ver um segundo momento lá em Jó 2 que vamos acompanhar agora. De novo tinha acontecido aquela dinâmica de Satanás passear pela terra e depois ir na presença do Senhor. Aí o Senhor disse a ele, isso já no versículo 2, certo? Perdão, já no capítulo 2, no versículo 3. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. E aí eu quero pedir a vocês, queridos, que vocês estiquem isso aí como ponto 3, ok? Ponto 3. Seguindo a leitura, Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. E aí, queridos, eu quero que vocês estiquem esse como o ponto 4, ok? Esse é o ponto 4. E seguindo, para terminar essa leitura, vem o versículo 7, né? Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Ainda assim, apesar de tudo, Jó não pecou e nem disse uma só palavra contra Deus. Aí, queridos, a gente pode ver que só esses 2 momentos na vida de Jó já traria para a gente uma lição enorme, né? E, na verdade, a gente já ouviu muitas vezes sobre isso, né? Porque, passando por tudo isso, hoje em dia, vamos trazer para os nossos tempos, né? Às vezes a gente está no deserto
E a gente está passando por uma dificuldade financeira. Normalmente as pessoas atribuem muito a dificuldade financeira, mas o deserto pode ser um deserto onde você está privado de uma vida em paz, em família, né? Onde as coisas estão desorganizadas na sua família, onde você está carente de um relacionamento, né? Você precisa de alguém, você quer alguém contigo e você ainda não encontrou, o Senhor ainda não enviou, enfim, você sofreu algum tipo de desilusão. E nós temos desertos no que diz respeito ao âmbito espiritual de diversas formas, assim como nós temos geograficamente alguns tipos de deserto, certo? E o que aconteceu foi que esse período de provação na vida de Jó, ele se estendeu depois de ter perdido tudo que ele tinha, né, todo o patrimônio que ele tinha. E imagine a dor da pessoa que era o homem mais rico do Oriente, ter perdido todo o seu patrimônio. Perdeu filhos, que é o mais importante. E como se não bastasse, ele acabou tendo a sua própria vida afetada. E em outras traduções diz inclusive que o corpo dele ficou coberto de feridas e de bichos. Algumas traduções dizem vermes, outras dizem bichos. Mas imagina só o que é uma pessoa estar ali na sua frente, você vê aquela pessoa ferida dos pés à cabeça. Em algum lugar da leitura você vai ver que Jó, inclusive, usou um caco para se coçar. E, irmãos, é uma coisa triste, né? É uma coisa deprimente. Imaginar isso traz para a gente uma certa gastura, né? Como a gente costuma falar aqui na Bahia. Mas esse período se estendeu a ponto de Jó ele desejar a morte dele, né? Aquilo se estendeu de forma que ele questionou, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, né? Ele questionou a Deus ele questionou por que Deus deixava as pessoas de coração amargurado viverem, né? No entendimento dele, essas pessoas que tinham essa dor, essa amargura no coração, que elas não pudessem mais ver a luz do dia, e não no sentido de ficar cego, mas no sentido sim de ser logo levados pelo Senhor, né? E no capítulo 3, dos versículos 24 a 26, nós vimos ele externar esse sentimento de agonia, né? E a gente pode acompanhar aqui. Então, no capítulo 3, versículo 24, ele diz: em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Seguindo a leitura, queridos, nós veremos que 3 amigos de Jó foram visitá-los, né? E no capítulo 4, um deles, chamado Elifaz, inclusive tenta encorajar Jó. Um deles ele questiona Jó, dizendo que Jó ele tinha ensinado a tantas pessoas, né? A gente pode acompanhar dizendo aqui, que diz aqui: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Mas, queridos, Jó já estava em um momento de uma agonia tão profunda, aquilo já estava se estendendo por tanto tempo, pelo menos para ele, né? E creio que para qualquer pessoa que estivesse no lugar dele, que aquelas palavras de Elifaz já não tinham a menor reverberação, né, dentro dele, ali na alma dele, que não trazia nenhum tipo de refrigério, que não melhorava em nada a situação dele, né? E nós podemos ver então, mais na frente, lá no capítulo 30, aí sim dos versículos 27 a 31, que ele continua externando o seu sofrimento. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste, como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo ou os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Jó acreditava que ele estava sendo castigado por Deus. Ele acreditava que por algum motivo ele tinha despertado a ira de Deus. E nós podemos acompanhar, nós podemos ver isso aqui em Jó 6, versículo 4,
As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma, perdão. Com os seus ataques, Deus tem me enchido de terror. E nós vemos isso também no capítulo 9, versículo 34, onde ele diz, ó Deus, onde ele clama na verdade, ó Deus, para de me castigar, não me enchas de medo com os teus terrores. Tamanho era o sofrimento de Jó, que ele chegou a pedir a Deus que tirasse a sua vida, né? Que pudesse acabar com esse sofrimento, porque diante de todas as queixas, diante de todas as súplicas, ainda assim ele não via a resposta do Senhor. Diante de tudo aquilo que ele tinha dito, que ele tinha questionado, ele ainda não via Deus agir em favor dele. E aí nós pensamos, né? Deus ele tem três respostas para nós. O sim, o não e o espere. O espere, provavelmente, queridos, eu acho que se eu perguntar a 100 pessoas, 101 devem dizer que o espere é a pior das respostas. Não é verdade? Porque quando é sim, ok, você já sabe, você tem um direcionamento, às vezes você é um sim para você fazer algo que você está querendo, algo que vai ser muito bom, né? Ou é um sim para algo que terminou, que você queria, mas que não é mais para você se envolver, né? Porque Deus não tem isso para você. E às vezes é um não, né? O não às vezes é um livramento, também continua sendo o ato de amor do Senhor para com você, né? Às vezes o não é para você não tomar alguma decisão, algum passo na sua vida, porque depois aquilo não vai ter um bom fim para você. E tem o espere, que você fica meio que à deriva, desnorteado. Você não sabe se é porque aquilo é bom, se é porque aquilo é ruim, né? Deus está trabalhando lá em silêncio, como a gente já cansou de ouvir, como a gente vê em diversas canções, e é verdade. Pode parecer um clichê, mas é verdade. Só que para nós que estamos passando aquele momento de agonia, a gente não ouvir uma definição, né? Ansiosos que somos, aquilo é muito difícil. E aí, o que acontece, queridos? Jó acreditava piamente que ele era inocente. E ele acreditava que ele não tinha feito nada para despertar a ira do Senhor. E que ele lembrava, a gente vai ler ali no capítulo 9, se não me falha a memória, que ele lembrava que ele vivia rodeado pelos seus filhos, né? Ou seja, Jó aí expressando a saudade, né, de ter os seus filhos ao seu lado. Ele lembrava que Deus, a luz do Senhor, o acompanhava. E que com aquela luz do Senhor, com a luz que estava sobre ele podia andar pela escuridão, né? E que naquele momento ele já não tinha mais. Isso ele falando que há meses atrás, né, ele tinha isso, e que naquele momento ele já não tinha mais. E ele falava como se Deus tivesse esquecido dele, né? E chegou um momento que, literalmente, totalmente coberto pela dor e sem conseguir ter nenhuma resposta da parte do Senhor, Jó se zangou, né? E Jó falou aqui no capítulo 16, no versículo 7 e no versículo 8. Tu, ó Deus, me deixaste sem força e destruíste toda a minha família. Tu me puseste numa prisão e por isso me acusam. Virei pele e osso e por isso os outros pensam que sou o culpado. E aí, depois de muitas conversas, queridos, muitas conversas com aqueles 3 amigos que foram visitar Jó, depois de muitas súplicas, depois de muitas queixas, depois de muitas especulações, enfim, o Senhor resolveu responder a Jó no tempo dele, na hora dele. E nós vamos ver já lá perto do final do livro de Jó, lá no capítulo 38, a partir do capítulo 38, o diálogo entre Deus e Jó, que traz o desfecho desse momento de Jó. Vamos acompanhar aqui. Lá no capítulo 38, versículo 1, depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que vou lhe fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Quando o mar jorrou do ventre da terra,
Quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? De onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? E aí Jó respondeu ao Senhor. Nós podemos ver isso lá no capítulo 40 já, versículos 3 e 5. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. E o Senhor respondeu a Jó: será que você está querendo provar que sou injusto, que sou o culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada à minha? E por fim Jó respondeu lá no capítulo 42: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão num monte de cinzas. Olha só, queridos, o desfecho disso é que depois do Senhor, continuando a leitura, vocês vão ver que depois do Senhor, ele foi até Elifaz, que era um dos 3 amigos que tinha visitado Jó, e ele se irou com esses 3 amigos, porque eles não tinham falado coisas que eram corretas acerca do Senhor. E Deus ordenou que eles fossem levar para Jó 7 touros e 7 carneiros como sacrifício em favor deles. E Deus disse a eles que Jó oraria por eles e que ele aceitaria a oração de Jó e que mesmo merecendo o castigo, eles não seriam castigados, né? Que Deus não os castigaria por aquilo que eles tinham feito, né? E aí a Bíblia relata, a Bíblia diz que na última parte da vida de Jó, ele foi mais abençoado do que na primeira. Ou seja, quando nós começamos essa pregação, eu disse para você que Jó era o homem mais rico do Oriente. E a Bíblia relata lá no final do livro de Jó, que Deus deu a ele tudo em dobro daquilo que ele tinha. Olha só, em dobro. Só que, mais do que isso, Deus concedeu a Jó a oportunidade de viver tudo isso e aproveitar, viver para aproveitar tudo isso, né? A Bíblia relata lá no capítulo 42, depois disso Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. Queridos, perceba que o Senhor, Ele é socorro bem presente, sempre. Mas até aqui nós vimos o deserto na sua forma de provação. E agora, na verdade, em uma fala muito curta, nós vamos entender aquilo que é a verdadeira lição desta palavra hoje para você, e que foi aquilo que Deus ministrou no meu coração. E isso está relacionado àqueles 4 pontos que nós vimos no início. Vamos voltar neles, ok? Acompanhe aí na tela o ponto 1, que nós podemos ver aqui em Jó 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Ou seja, Jó, ele não andava em pecado. Embora ele fosse falível, ele é homem como eu, como você, perfeito só um. Mas ele não andava em pecado.
E mais do que simplesmente alegrar o coração de Deus, né, ele fazia com que Deus o admirasse, de certa forma. Né? Pela fala do Senhor, você percebe uma admiração, né, de Deus pela vida de Jó, por Jó. E aí nós temos o ponto 2, eu quero que você acompanhe aí também na tela, que está no capítulo 1, no versículo 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Ponto 2. Deus permitiu. Não foi Deus quem colocou Jó no deserto, mas permitiu que ele fosse colocado lá. Isso é muito importante. Vamos seguir com o ponto 3. Acompanhe na tela. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? Isso já na segunda vez, tá? Naquele segundo momento onde aquela logística de um inimigo passear, né, de Satanás passear na terra e voltar na presença de Deus. E aí Deus já falou a segunda vez: você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. E aí você pode ver uma coisa muito interessante. Deus se orgulhou de Jó. Veja que no ponto 2, Deus não colocou, mas Deus permitiu que ele fosse para o deserto, que ele fosse colocado no deserto. E aqui nesse ponto 3, nós estamos vendo que Deus se orgulhou de Jó. Porque mesmo estando passando por aquele primeiro momento de deserto, aquele primeiro momento de desgraça, Jó, ele não pecou contra Deus e nem usou seus lábios para colocar a culpa em Deus. Certo? E aí vem o desfecho dessa mensagem para você, que é o ponto 4. Acompanhe na tela aí. Capítulo 2, versículo 6. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Queridos, essa é a chave para tudo aquilo que a gente está dizendo. Deus, ele acreditava em Jó, mas, sobretudo, ele tinha o controle de todas as coisas nas suas mãos. Mesmo quando Jó passou por aquele momento extremo de sofrimento e agonia, que ele questionou a Deus, etc. e tal. Mesmo quando isso aconteceu, Deus estava ali, estava vendo, estava acompanhando. E quando você vê a fala, faça o que quiser com Jó, mas não mate, você vê que Deus continua sendo soberano. Deus falou: você pode fazer o que você quiser, mas a vida é minha. Eu decido, eu faço. E queridos, essa é a lição deste momento. Isso é aquilo que Deus quer trazer para você neste momento. Se nós pensarmos no tema, um lugar de adoração no deserto, muita gente pode ter pensado: qual é esse lugar? O próprio deserto. O que Deus quer dizer para você neste momento é que, mesmo que você viva uma vida de retidão, procure ver uma vida de retidão, mesmo que você procure ser uma pessoa íntegra, uma pessoa reta diante de Deus, mesmo com todas as nossas limitações, você não está livre de entrar no deserto. E muitas vezes você não vai entrar no deserto porque Ele colocou, e porque você pecou, e porque Ele está te castigando. Muitas vezes Deus vai permitir que você seja colocado no deserto porque Ele acredita em você e Ele quer se orgulhar de você. Mas no ponto 4 nós vemos aquilo que traz o refrigério para a nossa alma. Mesmo se as coisas fugirem do controle, do seu controle emocional,
Mesmo que você imagine que não há mais nada a fazer, mesmo quando você não entende nada, que você não sabe porquê, Deus ainda continua tendo o controle de tudo nas mãos dele. E se imagine agora no lugar de Jó. Imagine que o diabo passeou pela terra, foi na presença de Deus, e Deus olhou para ele e fez: viu lá a minha serva Ana, viu lá o meu servo João, viu lá a minha serva Carla, viu lá o meu servo Pedro, enfim, cada um de nós. E Deus vai olhar para o diabo e dizer que nós somos retos, que nós procuramos nos desviar do mal. O diabo provavelmente vai tentar seduzir ao Senhor, né? Vai tentar convencer ao Senhor e vai dizer: claro, tem isso, tem aquilo, tem dinheiro, tem um cargo, claro, tem família, tem, enfim. E Deus acredita em você, assim como ele acreditou em Jó. E ele vai dizer: vai lá, toca, mas não lhe tira a vida. Então eu quero que você saiba que você não precisa estar em pecado para entrar no deserto, que nem sempre o Senhor vai te colocar lá, mas que Ele vai permitir que você entre. Mas o mais importante de tudo, mesmo quando você perder as suas forças, a fé e a razão, ainda assim Deus terá tudo sob o controle das suas mãos. Então, quando você estiver no deserto, adore e descanse. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar.
trevas descansa, meu filho, descansas, podes confiar em mim. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz no livro de Salmos que o Senhor é o Deus das nações. E o Salmo 2 diz logo assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Nós passamos por um domingo de eleições, certamente que no coração de muitos ainda há o registro daquele momento. Talvez o seu candidato não tenha sido eleito. Não nos resta tristeza para esse momento, mas sim a certeza de que Deus, até nesse momento, Ele está nos guiando. Certamente que Ele guiou o nosso coração na hora de votarmos e escolhermos os homens e as mulheres que ocuparão os lugares de governo no ano que vem, a partir do ano que vem. Então, nesse momento, nós queremos nos dedicar à oração pela nossa pátria, pedindo para que Deus use de misericórdia com os nossos governantes e nos ensine a sermos cidadãos verdadeiros, honestos, cumpridores dos seus deveres, como cristãos que somos. Então você também tem um compromisso de orar pelo seu país. Feche os seus olhos e ore comigo. Depois da minha oração, os demais pastores irão orar. Seja bendito o teu nome, Senhor, este nome que está acima de todo nome. Segundo a tua palavra, Senhor, os reis da terra, os governantes, aqueles que foram constituídos por ti mesmo como governantes sobre a terra, um dia eles irão estar diante do Senhor para reconhecer que o que fizeram, a posição que ocuparam, foi por tua permissão. Nós te agradecemos porque eu sei que tens o controle absoluto de todas as coisas, inclusive dos fins de todas as nações. Tu tens amor por cada nação, porque a tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vida, Senhor, que nós anunciamos segundo a tua palavra, que é para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, para o brasileiro, para o asiático, para todos os povos da terra. Tu amas a todas as nações, mas certamente tens um plano para o nosso querido Brasil, Senhor. Nós te pedimos nesta hora que a tua mão, que os teus olhos estejam sobre esta terra, terra que nós amamos porque é a nossa pátria, Senhor, mas que tu amas muito mais que nós, pois por ela tu morreste, Senhor, tu destes a tua vida. Portanto, nesta hora nós suplicamos que tu olhes com misericórdia para a terra chamada Brasil, que tu visites a nação brasileira de norte a sul e de leste a oeste. Visites a cada estado do nosso país, cada governador, cada prefeito, cada político, Senhor, que tem o poder de, ó Deus, administrar, gerenciar os destinos da nação. Deus, que eles sejam homens tementes a ti, que eles reconheçam que o lugar em que eles estão, pois foste tu mesmo que os colocaste, Senhor. Portanto, que eles dependam unicamente de ti para governar, que eles governem com justiça, que eles governem, Senhor, com retidão, com amor pelo povo, Senhor, que não haja em nenhum deles o sentimento de ganância, ó Deus, um sentimento de usurpação, um sentimento, Senhor, de destruição, mas, Senhor Deus, que todos eles estejam debaixo de tua potente mão. Abençoa os que foram eleitos. Nós clamamos nesta hora pelos prefeitos, pelos vereadores, Senhor, que, ó Deus, tiveram êxito na sua eleição, que em nome de Jesus eles cheguem até a posição onde já estão colocados com muito temor, sabendo que irão servir a população, para que cesse, Senhor Deus, o clamor nas ruas,
para que não vejamos a miséria, a pobreza, a injustiça campeando. Que eles sejam homens, Senhor, que tenham esse olhar voltado para as necessidades humanas, Senhor. E ó Deus, saibam que o Senhor um dia cobrará deles, de cada um deles. Nós te pedimos, Senhor, misericórdia, misericórdia do Brasil, misericórdia daqueles, Senhor, que não reconhecendo isto, eles produzem o mal contra o povo, Senhor. Meu Deus, visita os nossos governantes, a partir do nosso presidente, Senhor. Ser com ele ali em Brasília, ser com ele aonde ele estiver, ser com ele nas suas decisões. Dá-lhe sabedoria para que com a sua boca ele possa, Senhor Deus, proferir, Senhor, palavras justas, palavras verdadeiras. Que a verdade de fato seja o árbitro no seu coração e na sua boca. Que ele saiba usá-la, Senhor, com muita propriedade, com muita sabedoria. Livra o Senhor de todas as possibilidades do erro, para que, Senhor Deus, nós não tenhamos que lamentar, nem entristecer-nos quando virmos, Senhor Deus, as suas fraquezas, mas que ele saiba, Senhor, que o Deus que nós servimos e que ele tem honrado, mesmo talvez não conhecendo como precisem conhecê-lo, mas que o Senhor Deus tenha misericórdia dele e o ajude nessa tarefa de governar o nosso país. Abençoe juntamente com ele todos os seus ministros, todos aqueles que o assessoram. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, aos homens e mulheres que ali foram colocados com a tarefa de ajudá-los nessa tão grande tarefa. Senhor, abençoe o Congresso Nacional, abençoe a Câmara de Deputados Federais, abençoe o Senado. Deus, são homens e mulheres falhos, cheios de defeitos e que certamente precisam do Senhor, mas nós te pedimos, Senhor, que eles não sofram a influência, Senhor, do mal, que eles não sejam, ó Deus, manipuláveis pelo mal. Em nome de Jesus Cristo, coloca sobre cada um deles, Senhor, o temor, sabendo que prestarão contas a Ti, Senhor. Nós abençoamos suas vidas, ó certo Brasil, com esta presença magnífica que acabamos de ouvir sendo cantada, Senhor, que a Tua presença não só esteja em todos os territórios, mas dentro das casas, dos lares, que nós brasileiros tenhamos a Ti como nosso Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo Teu Filho, a quem Tu enviaste, Senhor, para salvar o homem perdido. Deus, que nos curvemos ante o senhorio de Cristo, porque Ele é Senhor. A Bíblia diz que embaixo dos céus e em cima da terra não há outro nome mais excelente do que o nome de Jesus, porque ao nome de Jesus se dobram os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua o confessará como Senhor. Louvado seja Teu nome. Dá-nos uma noite em paz, visita a Tua igreja, eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a Tua palavra em Salmo 27 diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que o exército inteiro me cerque, ainda que esse exército inteiro cerque a minha família, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Oh Pai, obrigada por Tua palavra. Obrigada porque a Tua palavra nos dá força para caminhar. A Tua palavra nos dá força para declarar vitória em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu não és Deus de pau, de pedra, de madeira. Tu és o Deus vivo, ressurreto, que nos deu a vitória. Nós confiamos, nós conhecíamos de ouvir falar, mas hoje os nossos olhos te contemplam. Nós podemos contemplar a Tua majestade. Nós temos vivido debaixo dos Teus milagres,
da tua graça, e nós haveremos de ver a nossa família rendida aos teus pés. Senhor, toma aqueles que ainda não te confessaram como Senhor e Salvador, que aqueles que ainda não tiveram experiência profunda de transformação, de novo nascimento. Nós declaramos um novo tempo em nossa família. Nós declaramos a paz de Jesus sobre o nosso lar, a harmonia, a comunhão, a unidade espiritual. Nós profetizamos e declaramos no nome de Jesus que nossa família será toda do Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos dê sabedoria, nos dê humildade, nos dê, Senhor, discernimento, nos dê, Senhor, desejo de estar em jejum e oração por cada membro da nossa família. Obrigada, Senhor, porque nós temos visto o teu mover no nosso meio. Nós temos sentido a tua glória, a tua graça sobre nossa família. Obrigada pelo que o Senhor tem feito na minha família em particular. Obrigada por aqueles que estão se voltando aos seus pés, aqueles primos que estão distantes, mas que querem te conhecer. Obrigada, Senhor, porque é fruto de oração, é fruto de jejum, é fruto de clamor e é fruto de gratidão. Antes de pedirmos, Pai, o Senhor já sabe o que nós haveremos de pedir. Por isso nós queremos declarar agora a cada família que está nos ouvindo, que essas famílias sejam tocadas, que sejam famílias transformadas pelo poder do sangue de Jesus, que haja conversão, que haja quebrantamento, que haja perdão mútuo, que sejam famílias quebrantadas pelo teu Espírito. Visita essas famílias, Senhor, quebra toda indiferença, Pai, quebra toda a armadura que está entre eles, meu Pai, toda resistência, todo bloqueio, toda barreira, que seja quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Nós declaramos um tempo novo em nossas famílias e profetizamos, Pai, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Toma aqueles maridos que estão ainda distantes da tua presença. Dá, Senhor, sabedoria às esposas. Dá amor. Dá, Senhor, discernimento, Pai, que elas possam entender o teu trabalhar e que não parem de murmurar, mas que te glorifiquem, tomem posicionamento espiritual, para que o teu poder possa se manifestar na sua casa. Porque agindo tu, Senhor, quem impedirá? A tua palavra diz que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, Pai. Cerca esses lares com os teus anjos, meu Deus, com anjos, com espada desembanhada, Pai, e coloca sobre cada servo, serva tua, Pai, a armadura de Deus. Ajusta, Pai, para que eles possam resistir ao dia mau, que tenham discernimento para inclinar, orientar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Obrigada, Senhor, por tua fidelidade. Obrigada por tua palavra. É nela que nós nos firmamos e é nela que nós confessamos a vitória, no nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Queremos te agradecer, Jesus, nessa noite, pelas inúmeras manifestações de cura que o Senhor tem realizado. Aleluia, Senhor. Aquelas que nós não sabemos, que nós não soubemos ainda, mas nós sabemos que o Senhor tem realizado curas e milagres. Obrigado, Deus, porque a sua palavra tem corrido velozmente, e ela tem sarado, ela tem curado, ela tem restaurado, Senhor. Jesus, todas as pessoas que se aproximavam de ti, Deus, o Senhor olhava com olhar de amor, e o Senhor as curava. Famílias que vinham até o Senhor pedindo que o Senhor curasse, Deus, os enfermos das suas casas, o Senhor com compaixão e manifestava ali a cura. Era só uma palavra tua, assim como o Senhor fez com Lázaro, Senhor, mesmo após dias que estava ali já enterrado, Senhor. O Senhor manifestou o seu poder. O Senhor falou para Marta, falou para Maria, ó Deus, que o Senhor que essa enfermidade, ó Deus, que a morte dele seria para glorificar o seu nome. Pai, tudo tem um propósito.
Pai, nessa noite, em nome de Jesus, faz o seu povo entender, aquele que se encontra enfermo, Deus, em nome de Jesus, que essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para glorificar o nome do Senhor. Deus, a minha oração nessa noite é que o Senhor manifeste o poder da restauração, o poder da cura, porque quando Jesus se apresenta, a enfermidade ela cai por terra, a enfermidade não resiste ao nome de Jesus. A enfermidade não resiste o poder do nome de Jesus. E nós oramos em seu nome, nós oramos pela sua palavra, a sua palavra que é real, a sua palavra que é digna de toda aceitação. Sobre a sua palavra nessa noite nós nos submetemos, nós oramos a sua palavra, declaramos nessa noite, ó Deus, que a cura, ó Deus, que já veio daquele que não agradeceu, daqueles 10 que o Senhor curou, mas que só um veio agradecer. Pai, nessa noite, Deus, conscientiza o coração daqueles que foram curados a glorificarem o seu nome, porque nós temos orado como igreja e nós cremos, porque a sua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos em nome de Jesus, aí está o Senhor. E se o Senhor está no nosso meio, o Senhor ouve as nossas orações, e a sua palavra diz que o Senhor, ouvindo as nossas orações, ela entra em linha. A palavra que sai da sua boca não volta vazia, sem que antes ela faça aquilo que foi designada e prospere naquilo que foi manifestada. E nessa noite, ó Deus, em todas as outras noites que temos orado ao Senhor para que o Senhor manifeste cura, e eu sei que o Senhor tem curado vidas, o Senhor tem restaurado vidas, Senhor. A minha oração nessa noite é de gratidão, Jesus, pelas curas que têm sido, ó Deus, reveladas aqui no nosso meio, curas, ó Deus, que o Senhor tem manifestado na igreja. Ó Deus, nós temos orado sim, e nós temos crido, porque a sua palavra diz: o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor nessa noite: intensifica a nossa fé, intensifica a fé dos teus filhos, aqueles que estão ainda com enfermidade resistente. A sua palavra diz que o Senhor, Ele resiste, Ele é poderoso. Por isso nós oramos nessa noite, para que toda enfermidade, ó Deus, que tem resistido, ó Deus, que em nome de Jesus, ela seja neutralizada na autoridade de Jesus, ela seja debelada nessa noite, em nome de Jesus. Toda ingerência do mal nos lares, ó Deus, daqueles que estão enfermos nesta noite, nós anulamos, nós desfazemos agora, dizemos à enfermidade: bata em retirada, em nome de Jesus. Enfermidade no corpo, enfermidade na alma, em nome de Jesus, bate em retirada na autoridade de Cristo Jesus, porque Jesus falava desse jeito. Jesus dizia: enfermidade, ela era só uma palavra tua, e a enfermidade ela saía, Senhor. Por isso nós oramos nessa noite, para que o mesmo Deus, meu Pai, o mesmo Espírito que a Jesus dentre os mortos ressuscitou, traga vida nessa noite. Traga vida, Senhor. Traga vida nessa noite. Aquele que se encontra preocupado, com medo, ó Deus, aquele que tem se apavorado com as más notícias de que haveria uma segunda onda, ó Deus, desse vírus que nós sabemos que foi difícil. Pai, nós declaramos nessa noite: a última palavra quem dá é o Senhor. Nós não temeremos, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso. O Senhor está no seu santo trono, assentado, ó Deus, o seu cetro de justiça. Pai, nós oramos nessa noite para que o Senhor possa manifestar o poder sobrenatural da cura e da restauração. Não seremos afligidos. Deus, guarda os teus filhos. Guarda sim, meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que se encontram no leito de enfermidade, Senhor, meu Pai, a sua palavra de ordem: levanta-te, anda, sai do seu leito de enfermidade, levanta para viver a vida abundante que Deus tem para você. Igreja, nessa noite, em nome de Jesus, receba a cura. Você que se encontra enfermo aí na sua casa, se tem alguém na sua casa enfermo, nessa hora, a mão poderosa que se estende, a mão que cura, está nessa hora sendo
colocada sobre a sua vida, e a enfermidade, ela vai sair no nome de Jesus. Pai, nós declaramos nessa noite, é o Senhor, é a sua palavra quem diz, que em nome de Jesus, era no nome de Jesus que as enfermidades, elas eram expelidas, era no nome de Jesus. Bastava somente uma palavra sua, e é a sua palavra que nós oramos, é sobre a sua palavra que nós oramos nessa noite, porque nós sabemos que ela é poderosa, ela tem poder para manifestar, ó Deus, a cura na qual a sua igreja e o seu povo tem esperado. Assim eu te agradeço nessa noite. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu intensifico a minha oração dizendo: Deus, obrigado pelas curas realizadas, pelas aquelas que têm sido reveladas e aquelas que não foram reveladas, mas nós sabemos que o Senhor está curando a igreja, está curando o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus por esse momento tão especial, tão precioso, que é o momento da oração, quando nós oramos por irmãos, quando nós oramos pela igreja, pela nação, pela família. Eu sei que muitos têm sido abençoados, e hoje a irmã Nancy, a missionária Nancy, nos mandou um zap pedindo oração em favor dela e de sua filha, que estavam naquele momento indo para uma emergência. E eu aqui na oração, enquanto o pastor Veraldo estava clamando, eu estava incluindo o nome dela, de Nancy e de Maiara, que estão precisando de oração. Foi exatamente no momento em que nós estávamos saindo. Estamos orando também pelo pai do irmão Rafael e de tantos outros que a gente sabe que está precisando de oração, né? Que Deus continue ouvindo o nosso clamor, visitando os que estão precisando, que estão enfermos, que estão em hospitais, que estão em casa, onde estiverem, que estejam enfermos, que a palavra de cura, como foi proclamada aqui nessa oração, alcance a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Olha, domingo que vem haverá uma assembleia. Essa assembleia, ela é especial. Por que ela é especial? Veja bem, porque nós estamos tendo algumas dificuldades com a nossa vida bancária, em razão de as contas bancárias serem movimentadas por conta da nossa eleição, da eleição dos cargos da igreja, que é anual, e esse ano não pôde acontecer em razão da pandemia, porque a igreja não pôde mais se reunir presencialmente com um número suficiente para realizar essa assembleia. E os bancos então tomaram uma atitude muito drástica conosco, bloquearam as nossas contas, e aí nós temos que ter essa reunião no próximo domingo. Não é para eleição, mas sim para confirmar quem já está eleito. Então será uma assembleia de ratificação para os que já estão em funções da igreja, e depois esse documento ser enviado então aos bancos, para então eles nos liberarem, porque só assim é que deve acontecer o que nós estamos aguardando. Então eu aguardo você no domingo que vem. Será uma assembleia breve, não deve durar muito tempo, porque não teremos de fato a eleição, mas sim a confirmação daqueles que já estão no cargo, e então depois esse documento será remetido aos bancos para que as nossas contas sejam desbloqueadas, viu? Nós somos presos por aquilo mesmo que criamos. Nós criamos leis muitas vezes que terminam por nos prender, e é o que está acontecendo no momento, e nós queremos nos livrar dessa dificuldade que no momento estamos atravessando. Então eu conto com você no próximo domingo. Aqui haverá a escola bíblica dominical, e esse momento para atender a essa necessidade, que é a realização de uma assembleia para a confirmação de nossa última eleição, ok? Outra coisa que nós queremos também apelar aos membros da igreja é que enviem ou tragam suas ofertas para a cesta do amor da igreja. Na terça-feira, na quarta-feira, quero dizer, última, nós fizemos esse apelo aqui. A ministra de Diaconia e Ação Social nos pediu, a irmã Noélia, que nós fizéssemos este apelo aos irmãos da igreja, para que as suas contribuições fossem trazidas, uma vez que a cesta básica estava precisando de sua colaboração.
a famílias que dependem, a irmãos da igreja que estão dependendo desta cooperação. Então traga a sua cooperação aqui ou envie ela em forma de oferta, tá ok? Dito isso, nós vamos à oração final, e no último domingo estará pregando o pastor Deraldo. É o domingo 29, o próximo é 22, o outro é 29, encerrando o mês da música, do louvor e da adoração. Dia 27 é o dia do músico. 27 de novembro comemora-se o dia do músico, e nós queremos apelar aqui, a mesmo apelo que fizemos para os diáconos, que foi no início do mês, segundo domingo do mês de novembro. Nós queremos fazer um apelo aos irmãos que gostariam de presentear os músicos da igreja. Quem são eles? Os pastores Deraldo e pastora Denilze, e mais os cantores da igreja, né? Os músicos, Silas, Sara, Micael, esses irmãos que cooperam, e até mesmo os membros do coral, o Baldo, Márcia, todos esses irmãos que cooperam com o louvor da igreja. Então no último domingo do mês, você pode trazer uma lembrança, um presentezinho para os nossos queridos músicos, e assim homenageá-los, porque eles merecem muito mesmo, são muito dedicados, tá bom? Então feche seus olhos, vamos à última oração, encerramento do culto desta noite, ok? Pai, em nome do Senhor, nós queremos engrandecer-te por esta tão rica e feliz oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Deus, nós somos pedras vivas que o Senhor tem trabalhado para construir um lindo edifício de adoração. Por isso nós te pedimos que nesta noite, Senhor, o Senhor visite a sua igreja, que o Senhor dê graça a todos aqueles que servem ao ministério, não só desta casa, mas de todas as outras igrejas, Senhor, que estão, ó Deus, no mesmo espírito, servindo ao Senhor com alegria. Visite, Senhor Deus, as nossas igrejas, visite os ministérios, ó Deus, dos pastores. Derrama um avivamento sobre as igrejas da nossa cidade, que haja de fato, Senhor, um reboliço nas igrejas consagradas, vidas dedicadas ao Senhor. Nós pedimos por aqueles pastores, Senhor, que estão enfrentando lutas, dificuldades dos seus ministérios, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os anime, que o Senhor os conforte, Senhor, e seja com eles, e anime suas igrejas também. Visite Bereanos, abençoe nossa igreja, abençoe os ministérios desta igreja. A partir do ministério de administração da igreja, nós colocamos a vida daqueles que se empenham para conduzir, ó Deus, administrativamente a tua casa. Abençoe a irmã Gláucia, irmã Sônia, Marcelo, abençoe a irmã Helena, a irmã Patrícia, abençoe a irmã Marli, a nossa educadora. Visita, Senhor, os diferentes ministérios desta casa, ministério da palavra, irmã Zete, irmã Val, ministério, Senhor, de oração da igreja, intercessão, nossa irmã Rita e nosso irmão Adilson, ministério de diaconia e ação social, nossa querida irmãs Ruth e Noélia, e também, Senhor, o ministério de missões e evangelismo, a vida de Lídia, Raquel e de Bárbara Sampaio. Deus, a cada uma deles dispensa a tua graça, a tua misericórdia. Abençoe o ministério da escola dominical, direção da escola, irmã Rita, irmã Kátia. Deus, visite cada professor, cada aluno da escola bíblica dominical. Que a escola bíblica dominical seja amada, Senhor, seja prezada por todos os que são seus alunos, os que são seus professores. Nós entregamos, Senhor, o departamento infantil da igreja. Abençoe a irmã Janice e as professoras dos nossos filhos. Abençoe nossas crianças, Senhor, livra-as do mal, Senhor, nós te pedimos. Visita, Senhor Deus, o ministério diaconal da igreja. Abençoe Josenésia, Nelson, a cada diácono, em nome do Senhor Jesus. Abençoe também o ministério de música da igreja. Nós entregamos os teus servos pastores, que são ministros de louvor da tua casa, pastora Denilze, pastor Deraldo. Meu Deus, abençoe os grupos musicais, aqueles que se dedicam ao louvor,
a irmã Márcia, o irmão Ubaldo, abençoe os músicos, visite Silas, Micael, Sara, Deus, abençoe cada um deles agora. Nós te pedimos, ó Senhor, abençoe o ministério de mídia da igreja, Deus, servo Rafael, abençoe Felipe, abençoe Bira, Deus, que esse ministério venha prosperar e seja uma bênção na tua casa. Abençoe a família de Rafael, Senhor, que está precisando muito. Abençoe seu pai, chamado Francisco, visite-o agora, toque-o na sua garganta, cura-o, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus, como já pedimos aqui. Tenha misericórdia de Nancy e de Maiara. Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos do mal, da aparência do mal, livra-nos de pecar contra ti, Senhor, e que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, queridos irmãos aqui presentes e os que nos acompanham pela internet, hoje e para todos sempre. Amém.